Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste domingo, dia 11 de abril, com a nossa Academia Espiritual. Hoje é o Domingo da Misericórdia. Vamos realmente nos colocar diante de Jesus misericordioso, proclamar a nossa fé nele, reconhecê-lo como nosso Senhor e nosso Deus. Chegando então à nossa academia espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Vamos agora ao Evangelho deste domingo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no meu lado, no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus disse: "Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, São João termina aqui o texto já nos mostrando qual é o objetivo dos escritos evangélicos. Não é fazer uma narração de jornal, não é transmitir apenas uma notícia, mas foram escritos para que a gente acredite que Jesus Cristo é o Senhor. Essa expressão Senhor é própria da ressurreição. Lembra que Jesus tem o poder, a honra e a glória para sempre, que lhe foi concedido pelo Pai, pela sua gloriosa ressurreição. Ele vive, é vitorioso,
vencedor. Este é o domingo da misericórdia. Neste domingo nos é apresentado o Evangelho da fé de Tomé, podemos dizer assim, ou o Evangelho de Tomé, como a gente fala, onde Jesus aparece aos discípulos, mas Tomé não está. Depois dizem para Tomé e ele diz que só se vir poderá acreditar. E Tomé, então, encontra-se com Jesus ressuscitado. Primeira coisa que nós precisamos parar para refletir aqui. A fé é um risco. A fé é um risco. Com isso nós queremos entender o seguinte: não é tocar, crer, ver que a gente vai poder acreditar. Não é nem tocar nem ver o Senhor que vai nos levar a acreditar. Tem muita gente por aí que busca a fé em Jesus, mas só quer ter sentimentos. Se eu não sentir, então não valeu nada. Outros querem ver milagres. Também não é por aí. A fé ela é um risco. Se eu quero comprovação, se eu quero milagre, se eu quero ter sensações apenas, a minha fé não é verdadeira. Eu ainda não dei o passo da fé, eu ainda não acredito. Então é preciso acolher a verdade anunciada de que Jesus é o Senhor e viver isso. Aí sim é fé. E essa acolhida e essa vivência e o anúncio desta fé é feito onde? Na comunidade cristã. Vivemos um tempo em que, infelizmente, não podemos viver essa realidade da comunidade como irmãos reunidos. Mas mesmo na reunião da casa, mas mesmo na unidade espiritual, na comunhão espiritual, nós formamos comunidade. Por isso que é muito importante que, pelo menos no domingo, a missa que você participa, que você assiste, devido à questão da pandemia, seja da sua comunidade, da sua paróquia. Porque ao olhar aquele altar, aquele presbitério, aquelas pessoas que você conhece, continua marcando no seu coração os vínculos da comunidade de fé. Então, a reunião semanal, domingo, dia do Senhor, favorece-nos a viver e entrar sempre mais com fé no mistério do Senhor. E é por isso também, como vimos no Evangelho, do primeiro dia, o domingo, estavam lá. 8 dias depois, estavam lá. No primeiro Tomé não estava. No segundo, ele foi anunciado que Jesus estava lá e ele também se fez presente. Embora ainda com dúvida, mas foi. E nós não sabemos pelo Evangelho se ele de fato tocou Jesus como ele queria. Mas a verdade maior é que Jesus o tocou. Jesus o tocou. E ele pôde dizer com toda a força do seu coração: meu Senhor e meu Deus. Ao encontrar-se com os discípulos, Jesus ressuscitado oferece a paz. Que paz é essa? Quando Jesus diz: a paz esteja convosco. Esse dom da paz que Jesus tem e oferece aos discípulos é fruto da sua vitória radical na cruz contra o poder do mal. É fruto do amor de Deus, que desceu às últimas consequências, morreu na cruz, derramou seu sangue para nos salvar. Jesus proclamou a paz para os seus, ofereceu esta paz. Outro ponto no Evangelho que nós encontramos é a questão da fé novamente. Jesus diz que é feliz quem crê sem ter visto. Isso é fé. Se eu tiver comprovação, se eu ter que ver, eu não tenho fé. Aquilo ali já vai me dar a resposta. Agora, a fé, ela é um abandono, uma adesão. Claro, fé, abandono e adesão, mas é também um processo onde a gente busca conhecer
aquilo que nos foi revelado, conhecer e configurar isso na nossa mente e coração. A comunidade, ela é também portadora, anunciadora desta fé, desta paz de Jesus. Por isso, os discípulos vão alegres dizer para Tomé: vimos o Senhor. A resposta de Tomé foi, de fato, uma resposta de fé. Como disse, não sabemos se ele tocou Jesus, mas Jesus o tocou, porque ele dá uma resposta de fé: meu Senhor e meu Deus. Tem um santo que comenta esse evangelho e diz assim: a dúvida de Tomé serviu para que Jesus tocasse nele e tocasse muitos homens e mulheres que viriam depois, que poderiam ter dúvida e de fato não precisam mais ter, porque Jesus está vivo e ressuscitado. Falando do Domingo da Misericórdia, o que tem esse Domingo da Misericórdia a ver tudo com o Evangelho de hoje? Na verdade, em Jesus, que deu a prova de amor maior por nós, que derramou seu sangue na cruz, que teve seu lado aberto, que jorrou sangue e água, esse Jesus que manifestou aos discípulos, que os discípulos anunciaram, que a igreja anuncia, ele é a fonte de misericórdia. Sem ele, nós não encontraremos o sentido para a nossa vida, a realização e a felicidade plena. São João Paulo II diz assim: fora da misericórdia de Deus, não há qualquer outra fonte de esperança para os seres humanos. Então, é na misericórdia de Deus que nós encontramos a fonte de esperança para a nossa vida. Jesus é a revelação da misericórdia de Deus, a suprema misericórdia que nos salvou. As chagas abertas de Jesus é fonte de fé, de esperança e de amor para nós. Comumente, nós falamos do coração, do lado aberto de Jesus, como água e sangue, o batismo e a Eucaristia. Mas nós também podemos pensar, conforme Jesus fala a Santa Faustina, a água, a fé, o sangue, o amor. Então deixemos-nos ser banhados e cheios de fé e de amor, busquemos e encontremos em Jesus a misericórdia plena para a nossa existência. Vamos à nossa academia espiritual, fortalecer a musculatura da nossa alma a partir da palavra de Deus lida e meditada. Para alongamento, nosso primeiro momento, você já sabe, a invocação ao Espírito Santo e o silêncio amoroso. Quem sabe hoje fazer esse silêncio amoroso, contemplando por um momento ou a cruz de Cristo e as suas chagas, principalmente o seu lado aberto, que jorrou sangue, ou até mesmo uma imagem, se você tem aí um quadro da Divina Misericórdia. Depois, para o aquecimento, já como você começou aí no silêncio amoroso, faça uma meditação sobre a misericórdia de Deus, mas a misericórdia de Deus na sua vida, em primeiro lugar. Depois, essa realidade da misericórdia de Deus que alcança o mundo. E olhe para Jesus, seja na cruz, seja na imagem do Jesus misericordioso. Olhe para ele, repita: meu Senhor e meu Deus. Jesus, eu confio em vós. Talvez ao longo de todo esse dia de hoje possa repetir essas duas expressões, a de Tomé, meu Senhor e meu Deus, a da aquela que Jesus ensinou Santa Faustina a responder e deixar escrito no quadro da misericórdia: Jesus, eu confio em vós. E é claro, terceira etapa, o nosso treinamento. Hoje não poderia deixar de ser diferente. Hoje você é convidado a rezar o terço da misericórdia. Quem sabe às 3 horas da tarde, momento propício à hora da misericórdia. Mas se não puder, num outro horário, faça então a sua oração do terço da misericórdia. Que Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, sua família.
e a sua misericórdia invada seu coração. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.